existe nada disso. O que tá acontecendo com esse Botafogo que tá atropelando geral? 39 pontos, abriu 12 de vantagem pro Flamengo. Lembrando que o Grêmio, que é o terceiro colocado, ainda joga na rodada, né? Tem um jogo a menos, pode chegar a 29 e ficar com 10 pontos de diferença. São Paulo crescendo muito, chegou à quarta colocação com 25, Fluminense também empatou ontem 25, Palmeiras 25, Bragantino 24, até o sétimo. O Botafogo bateu em todo mundo, Diego. Os homens estão imparáveis. Ganhou do Flamengo no Maracanã fora de casa, ganhou do Grêmio fora de casa, ganhou do São Paulo em casa, ganhou do Fluminense em casa e ganhou do Palmeiras fora de casa. E ganhou do Bragantino em casa. Esse, o Atlético Paranaense, que ganhou ontem no Bahia, foi o único que ganhou do Botafogo nessa primeira parte da tabela, ganhou na Arena da Baixada em Curitiba. Atlético Paranaense 23 pontos, Fortaleza 23, perdeu também pro Botafogo no Nilton Santos, o Cruzeiro ainda não jogou, tem 22, gira a página. Internacional empatou 22, Atlético Mineiro 21, Cuiabá 19, Santos, olha a preocupação do Santos com 16 pontos, mais uma derrota, o Corinthians também com 15 pontos, mas não jogou na rodada, tem 14 jogos, Bahia com 13 pontos, e aí a gente começa a zona de rebaixamento, Goiás com 12, Curitiba com 11, Vasco com 9 que não jogou e América com 9 também não jogou. Caio, alguém tira o título do Botafogo? É muito cedo ainda, mas nada indica. O Botafogo tá com consistência no time. Os resultados não acontecem por acaso. E a resposta do jogo grande, eu levo muito isso em consideração. Botafogo a menos? 1 a menos. Perdão. E no segundo tempo, tava ganhando já o jogo de 2-0, se eu não me engano, aí o Flamengo empatou e com 1 a menos o Botafogo foi buscar a vitória. É muito cedo para dizer, para cravar que o Botafogo vai ser campeão, mas que está muito bem encaminhado pela estrutura. E aí quando a gente fala de estrutura, não é só técnica, não é só o jogo, é análise de mercado, é como eles estão pensando o futuro do Botafogo, é como eles analisam, são os analistas de desempenho. Então é um Botafogo que está se preparando em termos de SAF. É a SAF que mais me agrada. Num primeiro momento eu estranhei, eu acho que as contratações... Você se identifica com o John Textor? Eu adoro o John Textor, eu adoro esse lado boleirão dele. Eu adoro, cara. E o cara é rico, é milionário, o cara compra um time aqui no Brasil, mas na hora que você vai ver, ele tá lá no fim do mundo, infiltrado no meio da torcida. O time ganha, ele tá junto com os jogadores, comemorando junto. Cara, isso é a essência do futebol brasileiro. Você não tem que criar essa... Se envolveu no projeto. É isso, ele tá envolvido no processo. Perfeito, Diego. Ele tá adorando o processo. Diegão e Aline, eu quero mudar a pergunta. Até porque o Diego passou por isso. O Diego falou agora sobre o Palmeiras, que acerta muito em manter o treinador, né? Obviamente não é o caso do Botafogo, mas por motivos diferentes. O Botafogo tinha o Luiz Castro, que construiu essa base, que fez o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, jogando o que está jogando. O John Textor vai na França, pega um funcionário dele, que é o Caçapa, que foi cracaço, zagueiraço do Lyon, teve aqui no Brasil, no Cruzeiro e no Atlético, e traz o Caçapa, que foi auxiliar, ou que estava auxiliar no Lyon, traz para tampar um buraco emergencial, funciona, o Botafogo continua jogando o que está jogando. E agora vai assumir um treinador novo, também português, o Bruno Lage. Não quero nem te perguntar sobre as características, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? De não buscar coisas novas dentro daquilo que ele pensa de futebol para não desandar isso que está acontecendo com o Botafogo. É difícil. Então, Roger, primeiro eu achei fantástica a transição que fez, como foi conduzido, é uma decisão muito pessoal do Luiz Castro de aceitar, mas a forma como ele conduziu, com lealdade, junto com a diretoria, vão procurando o treinador, eu devo sair, quero de alguma forma que o Botafogo seja recompensado nisso. Achei leal e muito profissional, sabe? Então, uma condução admirável. Depois a questão de chegar um novo treinador, o que acontece? Chega um novo treinador que você manter o que está sendo feito em todos os detalhes, se você não dominar aquilo... Eu te fiz essa pergunta porque eu queria que você traçasse um paralelo, que você tinha um Jorge Jesus em que o Flamengo voava. E foi justamente... E esse processo depois de troca é sempre muito cobrado, né?
E ali eu aprendi muito. Porque se você chega numa equipe e fala, vou manter o que está sendo feito, mas se você não domina aquilo que está sendo feito, você vai deixar de fazer o seu que você domina e vai fazer o que estava sendo feito, mas não de forma excelente. Então, é uma situação complicada. Eu acredito que tem que ser mantido, claro, o relacionamento dos jogadores, a forma de gerir o grupo, o que vocês estão fazendo, conversar, como que está sendo, concentração, treinamento, o que vocês estão gostando de tudo que está acontecendo, isso deve ser respeitado. Já taticamente, tem que ter uma análise, porque se o treinador que chega não domina, por exemplo, um 4-4-2, não, eu domino o 4-3-3 aqui, eu prefiro fazer o que eu domino e com excelência, porque hoje tem uma mentalidade que foi criada dentro do Botafogo, que eu acho que tem potencial, se tiver que mudar algo para jogar em outra maneira, pode jogar, do que você fazer algo que você não domina tanto. Então vai depender desse treinador, né, como é que ele vê essa questão. O fato é que tem tudo ali para continuar vencendo, né, porque é sólido, o que a gente vê é sólido. É isso, Aline, mas é difícil mesmo essa situação do resultados esportivos na hora. E não é assim, óbvio que não é assim. Futebol é completamente imprevisível. Hoje ainda, com os pontos corridos, eu acho que você diminui a margem de... Olha o líder do campeonato. Qual torcedor do Botafogo, qual jornalista, quem acreditava que o Botafogo conseguiria a campanha que tem até o momento, perdendo 2 jogos sem empatar, ganhando todas as outras 13. Nem pensava numa campanha. A liderança. A campanha ela é irreal no futebol brasileiro. Não só pro Botafogo, ela é irreal no futebol brasileiro. Quem imaginaria isso? Que é coisa mais imprevisível do que isso? Então, mas isso quando é pro bem, quer dizer, então eu acho que, de fato, hoje a tabela não é um acaso. Você pode discutir, o Botafogo era para ser líder do campeonato, a gente imaginava o Botafogo líder, ninguém imaginava nesse nível, evidentemente. E aí o futebol tem dessas coisas. Mas que a gente imaginava um Botafogo mais forte, como talvez se imaginasse um Vasco um pouco mais forte do que a gente está vendo, acho que isso é um fato. Então os clubes do Rio evoluíram.